Boa noite. Vamos aí para mais um Terapia On Live. E o tema de hoje será ciclos difíceis de serem fechados. Ou fechando, deixa eu só salvar aqui, fixar aqui o comentário. O tema vai ser fechando ciclos difíceis. Oi, Denise. Oi, Hernani. Esse tema, fechando ciclos difíceis, né, que são ciclos que a gente fica engatado, né, são ciclos que deixam a gente engatado aí na vida, eles acabam travando o nosso desenvolvimento, porque toda vez que tem um ciclo que você está entendendo que ele está sendo difícil de ser fechado, se você não fecha esse ciclo, você fica sendo reconvocado para ele. Isso é uma das dinâmicas mais complexas e confusas dentro da psicologia. Porque quando você tem uma situação que ela está inacabada... Oi, Carol. Quando você tem uma situação que ela está inacabada dentro de você, essa situação ela fica te convocando para você ficar entrando nela novamente. Para quê? Para justamente você finalizar ela. Toda situação inacabada, ela tem um reconvite. E esse reconvite, essa reconvocação para você voltar para ela e finalizar ela, é que faz com que muitas vezes você não consiga entrar no novo. Porque você fica tendo que fechar ela. Se você, por exemplo, tá buscando entrar num relacionamento novo na sua vida, vamos pensar num relacionamento amoroso. Você está buscando entrar num relacionamento amoroso e você ainda está engatado no relacionamento anterior, se você ainda está travado no relacionamento anterior, você não consegue fazer a movimentação para o próximo. Quando eu falo da movimentação, você pode até conseguir, enfim, se envolver com outras pessoas, tudo, mas esse ciclo anterior, ele prejudica essa entrada no próximo. Por que ele prejudica? Porque você vai estar no próximo ainda fechando algo do anterior. E ao longo das nossas vidas, a gente vai avançando, mas a gente avança muito com uma quantidade de ciclos abertos muito grande. Você pega uma pessoa e você vai observar a qualidade de vida dela, você pode contar que uma pessoa que ela não está bem na vida dela, ela tem uma quantidade muito grande de ciclos que estão abertos, de ciclos que ela não fechou, de ciclos que até então, às vezes, ela empurrou para debaixo do tapete, que às vezes ela não quis olhar. O que eu estou chamando de ciclos são fases na nossa vida. O ciclo, ele tem uma ideia de um início, de um meio e do fim. E aí você migra para outro ciclo. Se esse ciclo ele não fecha, se esse ciclo ele não finaliza, o que acontece? Você roda ele novamente. No que você gira novamente dentro desse ciclo, você está eternamente no mesmo lugar. E aí, como que a gente vai fazer para sair de um ciclo que está difícil? Como é que a gente vai fazer de um ciclo, sair de um ciclo, né? Como é que a gente vai fazer para sair de um ciclo, de um circuito que está difícil de sair? Esse circuito, esse ciclo difícil de você se libertar, ele está difícil porque o grau de conscientização que você está precisando para poder se libertar dele está menor do que as ações que você precisa fazer, do que o que você precisa realizar para poder sair dele, do que você precisa fazer para poder aceitar esse convite de entrar nesse ciclo e fechar ele. Eu quero citar um caso aqui de um cliente meu antigo, que ele estava há um tempo enorme, assim, sem conseguir se relacionar. E a gente, quando começou a avaliar os ciclos que estavam na vida dele, né, que ele não tinha fechado, ele tinha um relacionamento de mais de 15 anos atrás. Se eu não me engano, foram uns 20 anos atrás. Era muito tempo. E era um relacionamento onde ele tinha sido extremamente machucado. E ele não tinha, olha só, um relacionamento de mais de 15 anos atrás. Ele não tinha fechado esse relacionamento. Então, o que acontecia? Todo mundo que ele entrava para se relacionar, ele trazia esse relacionamento junto. Então, o relacionamento atual, ele tinha uma cara de peso, ele tinha uma cara de negativo, ele tinha uma cara de ser um relacionamento que não iria nunca vingar. Por quê? Porque ele ainda estava naquele relacionamento anterior. E a gente precisou fechar esse ciclo. E aí, quando a gente foi fechar esse ciclo, para poder ele se abrir para o novo, ele virou e disse assim: caramba, agora eu estou vendo por que eu impeço a entrada de pessoas novas na minha vida. Porque esse relacionamento que eu deixei em aberto lá atrás, ele ficou em aberto para eu me proteger.
para eu não entrar num relacionamento novo, porque vai que eu vivencio de novo que eu vivi com aquela mulher lá atrás. Então ele fechou, ele se trancou dentro dele, ele construiu uma bolha onde ele ficava ali dentro daquela bolha e não entrava num relacionamento com ninguém. Por quê? Porque ele não fechou esse ciclo que estava lá atrás, porque era um ciclo difícil. E aí quando a gente foi fechar esse ciclo, ele teve que olhar para a parte dele que não foi boa na relação, ele teve que olhar para o que ele contribuiu para não dar certo, ele teve que olhar para algumas questões dele que ele estava evitando esse tempo todo. Na hora que ele começou a olhar para isso, ele conseguiu fechar aquele circuito, e aí a vida dele começou a caminhar, a vida dele começou a avançar. Por exemplo, se você tem um projeto, vamos pular para outra área, para a área profissional, se você tem um projeto e esse projeto não está caminhando, não está vingando, tá? Você está ali empacado, e aí você fala, caramba, não estou conseguindo sair do lugar. Às vezes você vai olhar para trás, você pode estar engatado lá num outro projeto teu, com medo, porque um projeto teu lá atrás não deu certo, você pode estar triste, porque às vezes alguém te traiu no meio de um projeto que você tinha, uma sociedade que não deu certo, e aí você vai atravancando a tua vida. É como se, eu gosto muito da metáfora, de que é como se a pessoa fosse um carro com freio de mão puxado. Você já tentou andar com freio de mão puxado para você ver o que acontece? O carro alguns carros até conseguem sair do lugar, mas ele vai, a força que ele tem que fazer é muito grande, então ele já começa cansado, ele já começa se machucando, porque algumas peças ali do interior dele, da mecânica dele, vão começar a serem destruídas. Por quê? Porque ele está forçando a barra. É semelhante a um barco também tentando avançar com uma âncora no fundo do mar. E aí como é que a gente faz para poder sair de um ciclo difícil, né? Para poder... Quando eu digo sair de um ciclo difícil, né, de um circuito que está te aprisionando, que é um circuito difícil, né, que a gente precisa fechar, daí o tema do nosso Terapia Online de hoje, é a gente começar a olhar o que está me levando a me manter prisioneiro desse ciclo. E essa é uma das investigações que você vai precisar de muita coragem para fazer, tá? Mas muita coragem mesmo. Porque o que está impedindo que você feche o ciclo envolve a sua zona de conforto, o que está impedindo que você feche o ciclo envolve muitas vezes crenças ruins que você tem sobre você. O que está te impedindo de fechar o ciclo envolve muitas vezes um narcisismo muito disfarçado, tá? Muito disfarçado, onde eu, por exemplo, posso estar numa situação ruim, pensando coisas ruins sobre mim, mas enquanto eu estou naquele ciclo ali que está me fazendo mal, só eu sei que eu me vejo daquele jeito ruim. Se eu quebro esse ciclo, se eu fecho ele, eu vou para a vida e eu vou para o novo, será que as pessoas vão começar a descobrir ou a me criticarem, ou vão falar que eu não sou aquela pessoa lá incrível, que eu ali, enquanto eu estou no meu mundinho ali fechado, eu consigo escapar? Você quer ver uma coisa? Eu trabalhei com uma cliente que ela estava lutando há anos para emagrecer, há anos para emagrecer. Ela estava fazendo um movimento muito grande para tentar emagrecer, e a gente ficava lutando para tentar emagrecer, e uma hora eu vi que ela não estava conseguindo fechar esse ciclo de vida dela, onde ela era uma pessoa com sobrepeso. E aí a gente começou a olhar para o que ela estava fazendo ali, para o que estava impedindo ela de emagrecer. O que estava deixando ela de entrar nessa nova fase, que era uma fase onde ela estaria mais saudável, onde ela começaria a olhar para o corpo dela, a se sentir melhor. Porque se ela dissesse, eu estou bem gordinha, então fica bem gordinha. Mas ela não estava. Ela estava querendo emagrecer. E aí quando a gente começou a investigar o que estava causando isso nela, ela começou a ver, olha onde que isso foi parar. Ela começou a ver uma relação que ela tinha com uma tia de anos, e que essa tia, quando faleceu, ela se sentiu muito culpada quando essa tia partiu. Ela se sentiu muito culpada e ela prometeu para ela assim, caramba, minha tia me deu tudo e no momento em que a minha tia mais precisou, eu não pude dar para ela. Eu estava viajando, estava aproveitando a vida. Assim que ela voltou, ela não conseguiu nem chegar aí no enterro dessa tia. Então ela se culpou muito e ela não era uma pessoa obesa. Ela começou a engordar logo depois. Engordou. Na hora que a gente começou a ver que a gente precisava entrar nesse novo ciclo, até para ela ter mais saúde, né, mental, emocional e física, ela teve que viver esse luto da tia. Olhar para essa dor, olhar para essa culpa que estava dentro dela. Perceber o quanto que ela estava ali naquele movimento, se prendendo dentro desse relacionamento e não indo para o novo, não vivenciando algo novo. E aí foi difícil, ela teve que viver esse luto, sabe, fazer exercícios para poder conversar internamente, né, com essa tia, falar tudo o que ela gostaria. Foi uma sessão
bem bonito e bem difícil. E aí ela conseguiu seguir. Então, quando você fecha dentro de você um ciclo que é difícil, acontece o seguinte, o processo é muito parecido, tá, pelo que eu vejo em vários clientes, com uma pessoa que ela saiu por exemplo, de uma cirurgia bariátrica, ou de alguém que fez uma grande intervenção cirúrgica no próprio corpo, que modificou o rosto, ou fez algo diferente. No momento em que essa pessoa retorna, a configuração interna dela muda. A externa muda, né? Já que nesse exemplo da cirurgia da plástica. Mas a interna, ela sofre um choque muito grande, porque você desconfigurou você. E na hora que você retorna, você começa a olhar para você depois que você fecha um ciclo difícil, você fala, caramba, agora eu estou renascendo. Agora eu estou olhando para o mundo de uma nova forma. Eu estou me permitindo ser uma nova pessoa. Como que eu vou me colocar agora? Por isso que tem essa grande virada. Porque todo renascimento envolve um luto. Luto mesmo. Luto de quem? De quem eu era. Luto de quem eu estava sendo lá atrás. Por isso que recomeçar ou começar uma fase nova envolve uma dificuldade muito grande. Porque eu vou ter que estar trabalhando dentro de mim um desfecho que às vezes eu não quero dar conta. Às vezes eu quero ficar naquela lenga-lenga, naquele ritmo ali constante que não está me levando a lugar nenhum. Ah, mas aí como é que eu faço para poder sair disso, para me libertar disso, né? Para ir para o movimento do novo. Eu vou precisar olhar para esse circuito que eu me enfiei. Eu vou precisar olhar. E é aquilo que eu falei antes. Aí está um movimento que vai demandar muita coragem. Sair de um relacionamento abusivo é fácil? Não. Sair de uma relação ruim é fácil? Não. Largar um trabalho que está te incomodando é fácil? Não. Você conseguir se mudar, sair de um local que está te fazendo mal, às vezes é um lugar que você mora há anos, você se acostumou, teu vizinho é chato, você já não aguenta mais a tua estrutura, é fácil? Não. Por que não é fácil? Porque você sabe que no momento em que você sair daquele espaço, sair daquele ambiente ou daquela relação onde você tem noção do que acontece, onde você sabe quando vai ser a próxima ferida que vão causar em você, quando vai ser o próximo maltrato, quando que vai ser o próximo barulho que vai te incomodar, ou quando que aquela pessoa vai fazer algo que vai te prejudicar. Você já tem um mapa ali do negativo. E quando a gente migra para uma situação nova, milhões de coisas podem acontecer. Podem acontecer novamente, essas situações negativas? Podem. Só que o que a gente esquece é que quando a gente está migrando para uma situação nova, quando a gente fecha um ciclo e migra para uma situação nova, o nosso radar emocional, a nossa percepção, ela está muito mais ampliada. O nosso espectro visual, ele está muito mais perceptivo para poder você não cair nessas armadilhas de novo. Tanto que quem migra para uma nova fase percebe que os próximos problemas não são iguais aos anteriores. E quando os problemas anteriores começam a aparecer novamente, a própria pessoa já começa a desviar. Mas isso só dá para perceber quando você vai para a próxima fase. Até então, quando você ainda não fechou o ciclo, isso que eu estou falando vira um eterno blá blá blá. Vira uma encheção de linguiça, vira uma conversinha motivacional. Porque quando você migra para uma próxima fase, e é só, para não ir muito longe, é só você pensar em um momento da sua vida onde você fechou um ciclo, onde você fechou um circuito seu. Pensa nesse momento da tua vida onde você fechou um circuito seu e observa como é que foi a fase seguinte, mas que você fechou mesmo. Pega um evento simples, tá? Às vezes uma mudança de apartamento, às vezes enfim, uma mudança de estado, ou às vezes um término de um relacionamento que você terminou tranquilo, ou que você terminou num estresse doido, mas que você realmente finalizou. Observa como é que é a nova etapa que você está chegando, se aproximando, observa como é que ela traz novas situações, porque os problemas anteriores você já sabe resolver. E a gente empaca com medo de que a nova etapa vá trazer os mesmos problemas que o anterior. Vocês já devem ter escutado pessoas falando assim, é melhor ficar com essa pessoa aí que eu tô mesmo, sabe? É melhor ficar com essa pessoa aí, meu relacionamento não tá nem bom, mas eu vou ficar com ela porque eu já conheço ela. Isso é uma frase clássica, tipo, vou ficar com essa pessoa porque eu já conheço como é que ela é, para que eu vou mudar? Olha que loucura. Quando você faz um movimento desse, de permanecer com a pessoa que você tá, porque na tua cabeça você já conhece ela, então, ou então você tem aquela frase de que todo mundo é igual.
Para que eu vou me relacionar com outra pessoa? Todo mundo é igual mesmo? Onde que todo mundo é igual? Todos os seus amigos são iguais? Você se relaciona da mesma forma com todo mundo? Se você se relaciona da mesma forma com todo mundo, você está com algum problema seríssimo aí. Com algum distúrbio mental aí gravíssimo. Porque como é que a gente vai se relacionar igual com todo mundo? Eu tenho amigos que gostam de fazer certos tipos de programas, de passeios. Não vou chamar um que não gosta de ir pra praia para ir pra praia comigo. Vai ser a pior experiência que eu vou ter. Não vou chamar um para ver um tipo de filme, um documentário, se aquela pessoa só gosta de filme de ficção. Olha a confusão. Então você precisa conseguir estruturar dentro de você a etapa que você tem para fechar um ciclo. Porque a gente não vai vivenciar os mesmos problemas no novo ciclo. Por que você não vai vivenciar os mesmos problemas? Porque você já vai... Se você fechou o ciclo anterior, quando você entrar no circuito novo, você não tem como. Você não tem como ficar vivendo os mesmos problemas de antes. Se você viver os mesmos problemas de antes, você tem que ligar o teu alerta no máximo, porque você fez o quê? Não fechou o ciclo anterior. Se você não fechou o ciclo anterior, os problemas vão ser os mesmos. Os problemas vão ser os mesmos. Ah, mas sair de um relacionamento difícil é muito complicado. Ah, mas entrar num novo é muito difícil. Porque justamente se a gente não fecha o relacionamento anterior, a gente não entra no novo. Você não começa um relacionamento novo, você fica preso no anterior. E aí na hora que você começa a fazer um movimento para entrar no novo, você na verdade você tá no novo e tem um amante, que é a pessoa que você estava se relacionando antes. Ou seja, você está num triângulo ali. Você criou um relacionamento triangular. Só que você pode não ter consciência disso. Mas lá dentro de você, a sua identidade ela não chega inteira na nova relação. Ela não vem com tudo para o novo relacionamento. Aí o novo relacionamento começa a dar problema. Problemas parecidos com o anterior. Para quê? Para você invalidar o novo e voltar para o relacionamento anterior. Vocês estão entendendo? Quando você não fecha um ciclo, quando você não fecha, aí sim os problemas se repetem. Agora, quando você fecha um ciclo, aí você entra no novo. Eu lembro de uma cliente minha, que ela tinha sido casada durante muitos anos. Muitos anos. Esse caso é bem bacana. Ela tinha sido casada durante muito tempo. E aí, o casamento dela terminou de um jeito muito ruim. E ela virou e falou assim, eu acho que eu vou continuar sozinha. E ela era nova, ela devia ter uns 35 anos por aí. Ela nova. Não era ninguém de, assim, que ficou... Ela casou bem cedo. E aí o casamento dela acabou de um jeito que não foi legal. E aí ela virou e falou assim, não tem ninguém legal no mundo, não sei o que, não aparece nenhuma pessoa bacana. Eu falei, mas o que você quer fazer? O que você está querendo fazer? Ah, João, sinceramente, sabe o que eu tenho vontade de fazer? De sair beijando na boca, de sair ficando com as pessoas, sem compromisso. Eu falei, ué, faz isso. Faz isso. Porque aí ela falou, mas será que isso daí não é ruim? Eu falei, você não está querendo fazer isso? Experimenta isso. Você nunca experimentou, você ficou casado um tempão. Aí sabe o que ela fez? Ela saiu ficando com um monte de gente. Um monte de gente. E cada um que ela ia ficando, ela chegava na sessão falando assim, nossa, João, porra, meu ex era ruim, mas olha só o que eu tô vivenciando agora. Eu falei, peraí, olha a proposta que você se fez, de sair experimentando o novo. Você saiu aí ficando com vários homens e essa foi a tua proposta. Por que você está comparando com o teu ex? Vamos olhar para o que é que você não fechou ali? Aí ela foi olhar para o relacionamento com ele, começou a localizar um monte de coisa, que o sexo com ele não era um sexo tão bom, mas que ela tinha se acostumado a viver aquele pouquinho de prazer, e aí quando ela ia se relacionar com alguém novo, né, ela chegava lá a transar lá com o cara, o que acontecia? Ela se entregava pouco, ela não aproveitava, aí a gente falou, vai, se entrega. Aí ela, mas e se for ruim? O ruim você já vivia, vai com tudo. Aí no que ela começou a se entregar, ela começou a ver que ela podia ter mais prazer, que as pessoas novas que estavam entrando estavam sendo muito melhores. A maioria ela não queria se apegar, não queria ter nada, e ela foi indo. Até que um desses, ela foi se conectando, foi aos pouquinhos se conectando, foi, passou um tempo, ela casou. Aí eu te digo, olha como é que o fechamento do ciclo, muitas vezes ele não se dá como se fosse uma machadada, que você dá ali e você corta a árvore, acabou. Você cortou inteiro aquela representação simbólica daquela outra pessoa. Não. Às vezes, o mais comum é ser assim, é você ir finalizando esse ciclo aos poucos. Você vai fechando o ciclo, só que é importante que você perceba, caramba, agora eu estou fechando essa porta, agora eu estou indo para essa nova etapa, estou fechando essa nova porta, agora eu estou indo para essa outra, fechei essa outra porta. Por exemplo, cada homem lá que ela ficava, que porta que ela fechava? Ela fechava a porta de que agora ela poderia merecer alguém melhor, ela fechava a porta de que agora ela poderia ser valorizada,
por alguém. E aí ela fechava a porta lá de trás de que ela era pouco olhada, pouco vista, pouco elogiada, ela tinha pouco prazer. Ela foi fechando todas essas portas. E aí ela ia abrindo novas portas. Só que ela abria todas de uma vez? Não, nem dava para ela abrir todas de uma vez. Nem dava. A gente não aguenta, porque a gente ficou acostumado a um padrão anterior que não estava legal. E aí, na hora que ela foi fazendo essa grande desconstrução, ela foi entrando no novo. Ela foi se aproximando. Dá medo? Dá. Todo início de ciclo que você for mergulhar, for vivenciar, ele envolve o que eu falei antes, que é o movimento do luto. Você está vivendo o luto de quem? De você mesmo. Não é só da outra pessoa, da outra situação que você viveu, não. Você está vivendo o luto de uma identidade sua que está se transformando, de uma identidade sua que está indo adiante. Então, os próximos tombos que você vai levar vão ser iguais aos anteriores? Não. As feridas que podem se abrir vão ser as mesmas que as feridas anteriores? Também não. Se você fechou o ciclo anterior, você vai tender a mergulhar no novo. E quando você começar a tender a mergulhar no novo, você vai perceber muita coisa bonita acontecendo na tua vida. E partindo daquele princípio, né, que eu falei no início do encontro da gente hoje, de que toda situação inacabada, ela é uma reconvocação para você retornar, fechar ela. Ou seja, se a gente não começa de uma vez por todas, a gente fica enfraquecido. Clenilda colocou: João, passei por um processo doloroso, só preciso esquecer tudo que vivi com ele. O Clenilda, eu vou te falar uma coisa. Eu discordo. Eu acho que você não é esquecendo o que você viveu com ele que você vai fechar esse ciclo, não. Pelo contrário, é você optando em ter um momento onde você se lembre do que você viveu com ele, com que você faça uma despedida interna, tá? Provavelmente, de repente você pode escrever uma carta imaginária, sabe? Imaginária que eu digo assim, você escreve a carta, mas você não entrega para ele. Ela fica só para você, como se você tivesse entregue a carta para ele, entregado a carta para ele. Faz algo assim que você vai ver que vai ficar muito mais tranquilo. Pelo menos dentro de você, que você vai precisar olhar para essa situação mais uma vez. Não é... A gente, quando esquece, aquela situação volta. É como se a gente enfiasse uma poeira embaixo do tapete. Daqui a pouco a gente vai ter que tirar o tapete ali para poder limpar, senão aquela poeira vai acumulando. Então, se você puder, faz uma última despedida, revisita essa situação aí com esse homem que te fez mal, para poder você conseguir fechar esse circuito. Você vai ver que vai valer a pena, sabe? Senão a gente faz, é como se a gente tivesse, quando a gente mete na cabeça, eu tenho que esquecer, é como se a gente tivesse feito um curativo pela metade numa ferida. Quando a gente faz um curativo pela metade numa ferida, o que acaba acontecendo? Essa ferida não fecha. Ela cicatriza muito mal e tortamente, e depois a gente tem que fazer um curativo de novo. Aí a gente vai cansando. Aí a vida vai ficando sem graça, vai entrando numa eterna repetição, onde a gente só fica no mais do mesmo. A gente nunca mergulha no novo. Tá? Então, gente, para poder fechar aqui, o encontro de hoje, né, falando sobre fechando ciclos difíceis, o que eu quero propor aqui para a gente pensar em termos de exercícios, né, para ajudar quem está preso nesse tipo de situação, quem não está conseguindo ir para o novo. Queria que você pensasse o seguinte, que o novo, ele acompanha, ele vem junto com o sentimento de medo, ele vem junto com uma sensação de insegurança muito forte, ele vem junto com uma dificuldade da gente se entregar, só que tudo isso faz parte. Viver é assim. Você, para aprender a andar, você teve que passar por isso. Se engatinhava, caía, se engatinhava, caía, e você tinha um suporte ali de alguém que vinha, segurava na sua mãozinha, te empurrava, e hoje, você como adulto, você também tem esse suporte. Quem são? São amigos, são parentes, são pessoas que te amam. Então agora é hora de pedir ajuda para essas pessoas, para você conseguir fechar esse ciclo. Não seja, e aí pegando o narcisismo, porque o narcisismo ele tem dois lados, né? Pode ser o lado bom e o lado ruim, mas pegando o narcisismo pelo lado ruim, tá? Não seja uma pessoa narcisicamente negativa que vá pegar
toda a sua dor e se colocar numa posição de eu sou tão especial que ninguém vai me entender, eu sou tão incrível, eu sou tão fantástico, ninguém vai conseguir me ajudar, ninguém pode me estender a mão, ninguém entende o que está acontecendo comigo. Se ninguém entende o que está acontecendo com você, vira para a pessoa e explica. Seja um bom comunicador da sua dor. Se coloca para a pessoa, fala para ela, eu quero te explicar o que está acontecendo, mostra para ela que está te incomodando, para poder ela conseguir te ajudar. Não fica tentando fechar um ciclo difícil, se você não estiver conseguindo, fechar ele sozinho. Procura ajuda para alguém fechar ele com você, para poder você conseguir ver que vai ficar muito mais fácil. Se eu estou numa situação difícil, eu ligo para amigos meus. Se a situação é muito difícil, eu vou ligar para caramba, vou trabalhar na minha terapia, vou procurar de várias formas diferentes para poder ir fechando aquilo. Por isso que a gente tem amigos. Por isso que a gente precisa ter bons amigos. Se você não tem, começa a fazer movimentos para poder você ter bons amigos que possam te acolher, que possam escutar a sua dor. Que a gente precisa disso para poder sair de situações mais complicadas. Então, toda situação que você está voltando, se você está entrando sempre nos mesmos tipos de relacionamentos, se você está sempre com os mesmos tipos de problemas, se você está sempre com as mesmas histórias acontecendo, você pode contar que você está com uma penca de situações inacabadas. Por isso que você está tendo tua vida está no modo repeat. Você está só retornando para aquele mesmo ponto. Sair disso é fácil? Não. Não, ainda mais se você está nesse modo repetição há muitos anos. Você criou uma casca grossa. É aquela velha pedrinha que entrou no sapato da gente e a gente continua andando, tá doendo, mas a gente continua andando. A gente continua andando com aquela pedra, daqui a pouco ela se adapta ao formato dos nossos pés e a gente acha que tá doendo nada. Que a gente já se acostumou, mas na verdade a gente só se acostumou com a dor. E entrar num novo movimento vai te trazer muito mais alegria, vai te trazer muito mais plenitude e felicidade para a tua vida. Você vai conseguir se conectar muito mais com parte da sua identidade que você deixou para trás e optou em não amadurecer, em não evoluir por conta de medo, por conta de uma série de outros fatores, tá bom? Então lembra, tudo que está retornando muito para a sua vida é uma situação que você está sendo convocado a resolver, a fechar, porque tudo que é fechado, tudo que é organizado para ter um desfecho, tudo que é organizado para ter um desfecho traz um novo para você, te coloca em conexão com o novo, tá bom? Oi, Márcia, não vi que você estava aqui. Tá? Tudo bem, gente? É isso, tá? Semana que vem a gente tá aí novamente para mais um encontro e já vai pensando que situações que você tem que estão inacabadas, que você fica deixando para lá, não finaliza e que acabam se tornando ciclos dificílimos de serem fechados, tá bom? Até quarta-feira que vem, tá bom, gente? Obrigado aí pela companhia. Quarta que vem a gente está de volta aí às 7h30, tá bom? Até mais.